Eu sou do norte de Santa Catarina e vim para São Paulo com praticamente 20 anos, em 1948. E comecei a trabalhar e, por influência, colega de pensão e tudo, fui, quando comecei o estudo, fazer o madurez da época, acho que atualmente tem o nome de fazer os 4 anos de ginásio antigo em um ano, né? Chamava-se madurez. Eu fiz. Trabalhava de dia, estudava de noite, um ano e pouco, terminei o curso, depois fui fazer o colégio. Aí, terminado o colégio, logo em seguida eu fiz um concurso no antigo EAPI, era um dos ramos do INSS, os industriais, né? E fui aprovado e comecei a trabalhar. Aí eram 6 horas por dia. Falei, bom, agora preciso tratar de continuar a estudar alguma coisa. Daí fui fazer o cursinho, já entrei atrasado até, né? Mas aí os colegas, um prestava caderno e tudo, era mais ou menos tomado nota, não é como hoje em dia, né? Apostila e tudo. Copiei os cadernos, na prova, primeira prova de física fui bem mal, mas na segunda já comecei a me destacar. Bom, terminando isso em 54, eu estava indeciso, ia fazer farmácia ou odontologia. Aí, por influência de colegas, um colega falou, não vai para farmácia, vai para odontologia. E prestei para odontologia no começo de 1955. Passei, junto com outros colegas, e fiz o curso noturno, na época, em 3 anos. E agora, vou fazer um link com a minha carreira universitária especial, e já no primeiro ano, professor de metalurgia química aplicada, os materiais da época, né? Ele costumava dar um seminário, perguntar sobre ligas, composições, coisas. E tínhamos 2 grupos no noturno, enquanto um tinha um laboratório, outro grupo ia para outro. Metade era 50 alunos, metade em um e outro. Não é que havia encrenca, briga entre eles, atrito, mas aquela coisa, né? E os colegas perceberam que eu estava mais ou menos por dentro do assunto e falaram, bom, Toninho, vai, estuda, né? Vai ver se a gente ganha. Aquelas competições saudáveis até, né? Bom, eu peguei, comprei o Esquina, né? Com atenção, não sei o quê, estudei bastante. E quando chegou no seminário, realmente o meu grupo ganhou, né? Bom, aí, algo depois, o professor Denho falou, bom, quando você for se formar, você vem aqui e aí a gente conversa, né? Tudo bem, né? Continuei, que naqueles tempos não tinha nem monitoria, nem nada, né? Muito menos as atuais iniciações científicas. Aí, terminado o curso, falei, bom, fui lá conversar com o professor Denho, né? Tudo feliz, opa, vou ter emprego. Para quê? Bom, conversei, falei, olha, negócio assim, você tem futuro, mas eu vou exigir de você suor e sangue. Eu quero que você faça um curso físico, química, alguma coisa a mais, para ter mais base. Bom, aí fiquei como voluntário durante a época e finalmente cheguei a ser contratado. Aí eu comecei, realmente fiz o cursinho na Politécnica e aí foi uma época muito dura. Dava aula de noite, no noturno, de dia estudava. Fiz o doutoramento na época, que não precisava, não era pós-graduação, né? Era um estágio numa outra cadeira e a tese, né? Aí, durante o curso mesmo, eu fiz o doutoramento, em 1965. Eu fui o 4º, 5º, qualquer coisa assim, né? Pessoal da Social, Mendel, outros foram primeiro, Fábio, e eu fui entre os primeiros também, em 1965. Bom, aí em 1966 terminei o curso, no final eu consegui o tempo integral. Aí em 67 nós mudamos aqui para a cidade universitária, nos galpões lá embaixo, acho que vocês conheceram, né? E aí
comecei a me dedicar ativamente às pesquisas, né? Às aulas, estudar estatística, curso de estatística, e fui levando a carreira. Quando, nesse inteirinho, que nem o professor Fortunato já mencionou, o professor Denha tinha escolhido uma verba, conseguido uma verba da FAPESP para elaborar ligas mais econômicas, né? Ligas de ouro mais econômicas. E aí, quando terminei o curso na Poli, ele me encarregou disso, aquela verba dele daquela época. E realmente fiquei pesquisando durante 2 anos, cheguei a conclusões com ligas, contendo ouro, mas propriedades muito boas e custo menor, né? E com isso culminou a minha livre docência em 69. E continuando as atividades, fui fazer cair nas administrações, uma comissão já da época, né? Mas fui levando, né? Aí, em 71, fiz o concurso de professor adjunto, que na época precisava fazer, né? E em 74, 73, eu pleitei, surgiu uma vaga, eu pleitei para fazer o curso concurso de titular, que fiz em 74, né? Bom, as atividades continuaram, ajudei muita gente aqui, acho que vocês são mais novos, né? Principalmente com a parte da estatística, né? Pessoal da dentística, da prótese, da ortodontia, muitos, quase da prótese buco, viu? Em muitas disciplinas eu participei com a parte estatística das teses da época, né? E depois, em 74, aí em 78, eu passei a chefia do departamento. Naqueles tempos, o chefe de departamento tinha que ser o mais antigo, né? O mais graduado, e o professor Deraci tinha sido até 78, aí eu passei a assumir a chefia em 78. Em 82, como titulares era o professor Deraci e ele estava na diretoria, eu tive que ser reeleito. E 4 anos depois, que na época era 4 anos, em 76, eu tive que assumir mais uma vez que o professor Deraci já estava aposentado, né? Aí fiquei até 90. Depois, nesse inteirinho, mudou o estatuto, inclusive, já tinha outro titular no departamento, o professor Fortunato, ele assumiu a chefia. Depois também podia assumir outros menos graduados, né? Como é atualmente. Mas eu sei que foi uma luta, mas toda essa carreira, mas eu não, se tive que voltar, alguém dissesse assim, olha, você tem que voltar tantas décadas, mas tem que fazer tudo de novo, né? Eu não ficaria decepcionado, arrependido, triste, não. Eu faria tudo de novo, né, para assumir a carreira. Vocês se lembram, agora voltando um pouco, a pós-graduação começou em 1973, a pós-graduação propriamente dita, que até antes se fazia o doutoramento como fiz, né? Um estágio, alguma cadeira da época e mais a tese, né? E os que estavam inscritos até fim de 69 podiam fazer a tese defender até 73 na USP aqui, né? Entanto, foi uma enxurrada, vocês não estavam aqui ainda, né? Foi uma enxurrada de tese, né? Até chamar de Safra 72, né? Entre eles, vários fizeram porque iriam fazer de qualquer maneira, outros porque foram obrigados, né? Mas foi uma enxurrada assim, né? E em 73 começou a pós-graduação de clínicas odontológicas, coordenado pelo professor Tadashi, e onde tive intensa participação, né? Desde o início, ministrando aulas, materiais, estatística, e
tive grande colaboração, né? E existia na época já pós-graduação assim de programa isolado da ortodontia e da odontopediatria. Eles já tinham esses pós-graduação. Bom, no fim da década de 80, surgiu um desdobramento da pós-graduação quando foram criados os programas de dentística, de endo, pério, etc., né? Aí eu procurei entrar também para formar o pós-graduação em materiais dentários. Isso lá na fim da década de 80, né? Não foi muito fácil porque nós tínhamos massa crítica muito pouca gente, né? Mas com isso, aquilo, né? No fim, conseguimos implantar e oficialmente começamos em 89. Bom, aí foi uma fase bem difícil depois, que tínhamos pouca gente, pessoal em tempo parcial. Dado momento, o Fortunato estava na diretoria e praticamente não tínhamos orientadores. Aí fiquei quase sozinho. Agora, para não deixar a peteca cair, eu tinha uma porção de orientadores, nem sei quantos, muitos. Aí quando chega lá, vai ler relatório da CAPES, na época não era tão exigente, eu nem citava todos, para não levantar, está com muitos. Mas felizmente consegui passar todos terminaram o mestrado. Bom, aí enquanto isso já entraram lá o Rafael, o Capel, o Walter, eles fizeram o nosso pós-graduação, né? Mestrado, doutorado, mas aí procurei as estratégias, por orientações até de outros, para torná-los orientadores e ministradores o mais rapidamente possível, mas tinha que ser doutor para isso, né? Aí, com estratégias, conseguimos acelerar o processo e realmente em poucos anos nós estávamos com a massa crítica bem em dia. E quando já não fazia mais falta, né? Da mesma forma, né? Quando me aposentei perto da compulsória, em 97, eu na época ainda tinha muitos orientados e o pessoal estava chegando, alguns já podiam orientar, outros não. Eu fiquei porque me vi até com um ato de dever, né? Que se alargasse na hora, acho que o pós-graduação ia acabar, viu? Eu não tinha massa crítica, né? Muitos que estavam em tempo parcial no inteirinho se aposentaram. Aí eu tive que assumir até poucos anos depois. Aí, felizmente, nós criamos uma massa crítica muito favorável, que não teve mais, já não fazia mais falta, né? Não tinha mais problema, felizmente, né? Agora, não sei, às vezes a gente volta um pouco, né, para dar sequência. Durante das muitas comissões que participei, junto com o professor Issal, participei ativamente da comissão de construção. Aí sempre tem umas passagens pitorescas assim, né? Vocês lembram que o Issal era muito ativo e tudo, né? Agora, na comissão de construção, ele quase que me dava, você manda mais nisso do que eu. Falei, calma, né? Tem que fazer, né? Aí, me lembro uma ocasião, nós foi o Tortamano, o Ney, o Dan e outros, o Issal, claro, né? Viemos ter uma entrevista com o atual governador Serra. Ele era secretário do Montoro naquela época, secretário da Fazenda. Aí pedi uma verba, né, para alguma coisa que nós fizemos na parte, não sei se foi a biblioteca ou alguns departamentos, né? Aí fomos lá, bom, finalmente ele atendeu, né, aquele jeitão dele, arrogante e tudo. Mas conseguimos, né? Mas ele falou, mas vocês precisam trazer esse documento da reitoria, não sei o quê, e vai lá saber se eles vão fazer até lá, não sei o quê.
Nós viemos de lá correndo, fomos na reitoria, o Isaú tinha boa relação com o reitor Guerra, né? Pôs lá as coisas em funcionamento, a turma se mexeu, um barulho, quando foi no fim do dia, aquele documento estava pronto, nós fomos levar lá. A verba saiu, né? Para construir, né? Quando fiz parte da comissão de construção, foi difícil, na época de montar os laboratórios, não tinha os dinheiros como tem atualmente, né? Década de, isso já há 20 anos ou mais, né? Tinha as crises do petróleo, crise mundial, né? Não tinha verba fácil como eu, então tínhamos que montar os consultórios. Sei que nós fomos com o professor Issal, visitar alguns no interior, Marília, copiar, verificar como faz. Aí imitamos bastante a faculdade de Lins, um tipo assim, né? Aí eu tinha que fazer o dimensionamento das placas, né? Que quem fazia era o pessoal da oficina, né? O marceneiro, né? Mas como era curta a verba, tinha lá uma placa para dar 6, só dava 4 meses, né? E para racionalizar, eu procurei tirar 1 milímetro, 2 de um lado, do outro, e consegui numa placa tirar 6, né? Para minimizar os custos, que na época era muito difícil, né? Bom, aí fiz esse projeto da parte da pancada do esqueleto, para dar sustentação de ferro, né? Estava lá um arquiteto, funduço no meio, queria um tipo, falei, ó, esse aqui não dá certo, não sei o quê. Um tipo de parafuso que não tinha resistência nenhuma, né? A coisa aí, falei para o Issal, se tem um pouquinho de dinheiro para gastar, para comprar umas vigas de ferro e coisa, para soldar, que tinha confiança que dá muito mais rigidez na estrutura, né? Aí ele foi, né? Comprou e fizemos lá um protótipo, né? O negócio funcionou, né? Aí depois pudemos, né, comprar a solda elétrica, todo, eu fiz umas formas para soldar, para ficar na posição exata, né? É como fixar os troquéis numa posição exata, né? Firma, com a ajuda do Zé Vicente, um técnico nosso que era muito habilidoso em marcenaria, né? O Soares depois foi fazer a solda, né? Depois montando e montamos, né? Durou 20 anos aí até, né? Tá, no fim estraga, né? Depois de tantos anos. E eu hoje em dia fiz essa parte nova, mas foi difícil na época por falta de verba, né? Nossa disciplina, ela mudou no início de 67 para os galpões. Veio anatomia, o prédio junto à avenida, no meio nós, materiais, tinha uma parte de prótese dentística junto no começo, e o outro, junto ao estacionamento, era a histologia, né? E logo em seguida veio o prédio, o galpão da dentística, depois da fisiologia, depois lá embaixo da patologia, da microbiologia, né? E ela foi, nesse aspecto, para nós foi bem bom em materiais, porque tivemos um laboratório muito melhorado, era muito acanhado lá no Três Rios, os professores passaram a ter salas, né? 1 ou 2 docentes na sala, mas ficamos muito mais bem equipados do que lá na Três Rios, né? Isso foi em 67, né? Início de 67. E, posteriormente, isso, então, as básicas praticamente todas estavam aí. Nesse inteirinho, houve a separação das básicas que passaram para o ICB, né? E ficar as da odonto, né? E, aos poucos, que a mudança veio aqui para cima, né? O primeiro foi a ortodontia e a pediatria, né? Foram os primeiros que vieram aí na asa deles, né? Depois, muitos ficaram lá embaixo. Não sei, vocês em 82 já estavam na faculdade, já, né?
você ouve uma euforia assim, vamos mudar tudo de qualquer jeito, né? Então, na época, a biblioteca veio cair aí no corredor, né? Tudo improvisado. A administração ainda ficou lá embaixo, num dos balcões que eram da veterinária. Eles mudaram para outro lugar, nós fomos, né? Lá era a administração, parte da biblioteca também local. E depois de lá, aos poucos, que houve a mudança para cá. A clínica, isso já, se saímos de lá em 82, 83, começou a clínica aqui no hospital, né? Então, os professores de clínica já tinham que comparecer no hospital, né, para ministrar. Vocês devem ter tido as aulas aí todas, né? Depois, lá embaixo, aos poucos, veio as mudanças. Demorou, viu? Foi, depois, acho que logo arrumada a biblioteca. Lá tive que interferir também intensamente, não foi fácil. A biblioteca era para ter 2 módulos, era 14 metros, né? Então, vimos que acho que na época era, nem sei quem era chefe, eu vi que era muito apertado para conseguir, né? Então, com insistência, com luta, junto com o professor diretor, a gente ia no Fundusp, o Issau tinha um bom relacionamento com o presidente do Fundusp, aqueles rolos todos que a gente tem que fazer, nós conseguimos aumentar. Ficou aquele dentro no meio, onde estava o xerox, e no fundo mais arquivos, né? Senão ela teria ficado ultra atrofiada, né, a biblioteca. Talvez hoje em dia não é mais tão importante, né, com a informática, né? Mas naqueles tempos era importante, né? Com a consulta, as revistas e tudo, né? E depois, bom, aos poucos os departamentos foram vindo lá de baixo, né? Veio materiais dentísticas, estomatologia, mais tarde a cirurgia e a prótese, né? Que estava lá embaixo também, junto com os galpões, que era da fisiologia, umas coisas assim, né? Mas, finalmente, ficaram faltando os laboratórios, né? Ou as clínicas, né? Que foi duro, né? Até sair, né? Que saiu há pouco tempo, né? Olha, na época, não sei se vocês ficaram sabendo, estava previsto para ser vendida, tinha grupos comerciais do Bom Retiro interessado, e o Bradesco, não precisa mais nada, né? Interessado em comprar, e a gente estava todo feliz para ter esse dinheiro e poder dar continuidade às obras aqui, né? Que a gente estava mal instalado, difícil, né? Mas aí entrou areia, né? Não sei se vocês ficaram sabendo, o pessoal da farmácia queria entrar na herança também, né? Também era de lá, parece que o diretor daqui fez pé firme. Começaram a briga, enquanto brigaram, outros chegaram e tombaram. Aí ninguém pegou 1 centavo. Não sei se vocês ficaram sabendo disso. Eu fiquei muito chateado, né? Na época que eu contei, eu fiz os cálculos, teria dado uns $800 mil, qualquer coisa, só que o dólar daqueles tempos valia algumas vezes mais que hoje em dia, né? Não era mais essa pobreza. Então, teria dado, não sei se para terminar, mas teria sido possível adiantar muita coisa, né? Muitas das obras. Então, estavam as condições precárias, e como ia mudar, já tinha-se em mente isso, né? E enquanto isso, o hospital também já estava funcionando, né? A clínica no hospital aqui, né? Isso foi o professor Arão, na época, que conseguiu, né? Ele conseguiu aqueles equipos Siemens, e junto à cúpula aí também, quando começou aquele curso como é medicina experimental, né? E aí era a fase na hora de vir. Eu me lembro de uma congregação, quando foi decidido, estava todo mundo eufórico, né? Vamos mudar, mas seja como for, vamos pernoitar, vamos acampar, todo mundo ajuda, e assim foi feito, né?
mais precariamente no começo, mas depois de poucos anos as coisas foram se acomodando, né? Bem, o ensino de materiais dentários, aliás, na época chamava-se, isso há 50, 60 anos atrás, chamava-se Metalurgia e Química Aplicadas. E a cadeira, que era na época não tinha disciplina, departamento, ela sempre era tida já como muito puxada, né? Os professores eram muito exigentes, né? E era tudo, a meu ver, muito bem ministrado, todos os materiais existentes na época, né? E, em adição a isso, antes do início da pós-graduação, é um parênteses aqui, né? Principalmente São Paulo, talvez outros também, faculdades, ou algumas cadeiras dentro da faculdade, já eram credenciadas na época pela CAPES para aperfeiçoamento de professores. Então, vinha muito, não tinha pós-graduandos na década de 60, mas convivi com muitos estagiários enviados oficialmente pela CAPES. E a metalurgia, química aplicadas da época, ou materiais dentários, já era credenciada e nós tivemos muitos estagiários na época, né? E a evolução continuou com o aparecimento de novos materiais, que foram muitos nessa última década. O ensino foi acompanhando essa evolução toda, tanto no ensino, estudo, como na pesquisa também, né? Com os diversos materiais que foram surgindo, né? Um professor catedrático muito evoluído, tinha uma visão muito ampla, o professor Denha, né? Ele já era professor catedrático, que era vitalício, mais do que titular hoje em dia, e mesmo assim, depois da guerra, estudou inglês e foi estudar materiais dos Estados Unidos, porque antes a programação dada era muito precária. Ele trouxe as inovações, estagiou com Skinner, fez o mestrado, já como catedrático, né? E veio para o Brasil e implantou isso. Então, ele já começou a formar uns assistentes, acho que assim, bem evoluídas, com visão ampla. Ele jogava a turma para fazer aula teórica, que muitos catedráticos na época não aceitavam. Eu lembro mais tarde, que tinha cadeiras que os assistentes iam fazer livre docência, que era direto na década de 50, né? E eles tinham uma dificuldade tremenda em dar aula teórica durante o curso de licenciatura, que o catedrático deles não os deixava dar aula. E o nosso não, primeiro os assuntos mais fáceis, claro, né? E foi evoluindo assim. Então, foi dado um cunho bastante assim acentuado já nessa evolução desde o início do professor Denho, né? Agora, claro, tivemos um aumento do corpo docente, com desdobramento, curso diurno, noturno, veio evoluindo, conforme já falei, os materiais novos foram estudados em si, teoricamente, e foram feitas muitas pesquisas, né? Mas, quando foi na virada de 80 para 90, quando começamos o pós-graduação e logo em seguida, nós tínhamos, conforme já falei, tínhamos muito pouca gente, massa crítica, né? Para ministrar aulas no pós-graduação, para orientar, né? Aí, conforme eu expliquei, quando eu cheguei perto da compulsória, em 97, e apenas repetindo, tinha tantos orientados, tantas disciplinas para ministrar, e eu tive que aposentar, que era para prática compulsória, né? Aí eu estava tão envolvido em tudo, nem tinha tempo para dar continuidade e formar as massas críticas que, felizmente, nós temos hoje em dia, né? O relacionamento entre professores, olha, desde o professor Denha, essa parte ele não conseguiu contornar totalmente. Tinha dois que tinham
ambição de ser os futuros catedráticos, eles praticamente nem se falavam. Essa é uma parte negativa. E eu, como beguina, né, iniciante lá, coitada, né, era instrutor na época, não sei o quê, né, não era nada como hoje em dia entra como doutor, né. Eu tive que aprender a administrar, né, as adversidades, né. Não podia tomar partido nem de um lado e no outro, né. Aí tivemos que conviver. Agora, mais tarde, há pequenos atritos, mas acho que isso faz parte do ser humano, né. Mas, no caso geral, está um ambiente bastante calmo. Eu, pessoalmente, não tenho atrito com ninguém. Estou bem aceito até hoje no departamento. Nem sei quanto tempo ainda vai ficar, que já estou muitos anos como pós-voluntário, né? Então, não sei. Assim, sempre tem alguns atritos, né? Isso sempre teve, né? Isso faz parte do ser humano, né? Até por ambições, né? Então, em adição às coisas, algumas já mencionadas, o ensino, eu pessoalmente acho o ensino de materiais dentários, aqui na USP, São Paulo, é bastante profundo, extenso, e temos uma carga horária maior do que muitas outras faculdades, inclusive estaduais do Estado de São Paulo e também como em muitas federais, né? Então, acho que nós somos bastante satisfatórios nesse aspecto, né? Olha, o que era da minha turma, foram professores de vocês, conhecidos, né? Era o Artemio, que também fez noturno, a Vera, o Ney, do diurno, tinha da periodontia. Quem? O Gregory, da cirurgia, o Sarian, da pério, o José Carlos Carvalho, né, que era da pério também. Isso, os principais aqui da faculdade, né? E o encontro, infelizmente, não é como acontece com outras turmas. Nosso encontro, nós tivemos há 2 anos atrás, 50 anos, mas já era bem recomendado, usa um graxá bem grande, né, Olha, alguns eu reconhecia, mas tinha um ou outro que eu não conseguia reconhecer, né? Era um palito magrinho, estava gordo, não é fácil, né? Que tem uma turma invejável, até uma turma de 63 noturno, eles se encontram assim todo mês ou cada poucos meses, e uma vez por ano eles vão para fora, num clube, numa coisa, para fazer uma festa um dia. E eles costumam convidar professores da época. E eu já participei 3 ou 4 vezes desses encontros, né? Que já está quase, eles chamam professor, um já não vai mais, o outro já morreu, então está deficiente. Então, isso é um problema, para mim, é uma turma exceção, né? Que tem isso, porque a maioria não tem, né? Inclusive, a turma do professor Fortunato se reunia muitas vezes, mas também já foi mais diluída, né? Quando eu fui da penúltima turma, de 3 anos, noturno, e não tinha as disciplinas, muitas outras que vocês já tiveram, sem dúvida. Mas eu tenho colegas, nos formamos lá no fim de 57 e lá para março, abril, no ano seguinte, eles estavam extraindo dente incluso. Caía na mão deles, eles gostavam de cirurgia, isso aconteceu com alguns deles, né? Então, não era, acho que, tão precário o ensino nesse aspecto. É claro que depois foram introduzidas essas outras disciplinas todas, né? E o ensino, acho que melhorou muito, né? Em todos os sentidos, né? Pela própria evolução de tudo, né? Que a odontologia teve e também aqui, né? Isso é uma parte do ensino. Agora, a outra parte, aí fala aquele sentido mais sensível do ser humano, qual é? A meu ver, viu? Pode me achar de mercenário, mas não é, que é o bolso, né? Naquela época, a turma se formava e logo começava a trabalhar, né? De uma forma, outra, não era tão complicado. Agora, a odontologia teve um grande auge na década de 70 e 80.
desenvolvimento tecnológico e econômico, né? Que os dentistas na época ganhavam muito bem, né? E infelizmente o ser humano vai atrás da economia também, né? Faz parte, né? Talvez a própria evolução, né? Que tinha na época a concorrência, a nota de corte da odontologia que não era muito inferior ao da medicina. Acho que foi mais ou menos na época de vocês, né? Quando vocês formaram, foi essa época. Ainda mais que a Globo chegou na televisão e fez aquela promoção, é dentista, tem o carrão, tem o avião, não sei o quê, né? Sabe, isso aí tem muita influência, né? Dessa parte, a parte de ensino, acho que ela continua ótima, sem dúvida, com todas as evoluções, principalmente com as novas técnicas de implante, né? Agora, na parte econômica, eu acho que o aluno, hoje em dia, a situação é bem mais precária, né? Isso já de alguns anos para cá, né? E por uma série de razões, eu vejo, por exemplo, uma foi que diminuía o número de cáries, né? Pela fluoridação, flúor nas pastas, própria higiene bucal, a incidência de cáries diminuiu muito. É bem baixa comparada com algumas décadas atrás. Outra, muitos profissionais passaram a se formar. Depois vieram também os planos de saúde que permitem um alcance a uma população maior, mas também o rendimento já menor, né? Então, economicamente, infelizmente, não é mais como era nas gloriosas décadas de 70 e 80. Né? Apesar da situação mais precária, a concorrência bem maior, mas quando o indivíduo, a pessoa se dedica com amor e competência, sempre será vencedor, né?